Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do GEPOT, o Grupo de Estudos e Pesquisas Organizacionais e Transpessoais da Casa de Padre Pio, o ponto de encontro entre ciência e espiritualidade. Hoje a gente vai ter a honra e a satisfação de receber, mais uma vez aqui no GEPOT, a equipe do Energia e Amor, junto com o João Bonjean, que faz um trabalho maravilhoso dentro da biofísica e da terapia vibracional quântica. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, dentro do que a gente já vem trazendo em vários encontros, né? O João sabe que ele já é sócio de carteirinha daqui. Hoje a gente vai dar um foco maior na biorressonância, né, essa grande tecnologia que é usada dentro do tratamento e prevenção das doenças. Então, vou passar primeiro a palavra para o nosso coordenador, Emanuel, e depois a gente passa a palavra direto para o João e a sua equipe. Ok, boa noite. Estamos, então, numa tarefa de verificar como é que se faz, como é que se recebe os resultados, né, dos exames de biorressonância que tem no Laboratório Energia e Amor, com o Dr. Pedro, com o Albino e mais o Randon, né? E eles vão nos passar essas informações, o que causa conhecimentos para nós, para entender um pouquinho melhor e como esse trabalho é feito. Então, com a palavra, o senhor João Bonjean. Então, Emanuel, obrigado aí pelo convite. E o seguinte, hoje, no laboratório, a gente, quer dizer, desde outubro de 2021, a gente trocou todos os equipamentos do laboratório, a gente passou a usar o equipamento do Spook, que é uma empresa da Nova Zelândia, e ela trabalha com um equipamento que faz uma biorressonância, que ela faz uma varredura do teu sistema, que vai, vamos dizer, da unha do pé até o fio de cabelo. Então, ele varre de 41.000 Hz até 1.800.000. E dentro dessa faixa, você consegue encontrar todas as doenças. Pelo menos 99% das doenças que existem no planeta Terra. Patógenos, vírus, fungos, mofo, verme, parasita, doenças instaladas, doenças que vão se instalar ainda, doenças que você já teve no passado, substância química que você já usou, remédio, qualquer coisa que você possa imaginar está gravado na sua célula. Tanto na célula quanto na nossa voz. Mas o que aconteceu ao longo do caminho? O volume, o jeito que a gente começou a ler o exame, o jeito que a máquina joga o exame para você, era muito difícil de você analisar. Por quê? Porque o exame ele vem mais ou menos, vamos dizer assim, hoje eu faço 3 exames. Eu faço biofeedback, que é o BFB na máquina, que ele é uma varredura do corpo inteiro, sem olhar muito para patógeno ou doença. Depois que eu rodo o biofeedback, eu rodo por cima um exame chamado Hunting Kill, que ele só vai procurar os patógenos. E ele vai me dar, nos próximos 30 dias, quais são os 10 patógenos que são mais maléficos ao meu corpo. Passou do Hunting Kill, a gente vai buscar um terceiro relatório que chama Scan and Run, que é o escaneamento e ele escaneia e roda as frequências que eu vou precisar para curar determinadas doenças que estão instaladas no meu corpo ou que vão se instalar. Então, a partir desses 3 relatórios, a gente tinha aproximadamente dentro de 6.000 até, que eu vou falar o número máximo que a gente já viu, 20.000 linhas. Então, são 20.000 linhas para serem analisadas, o que é muito difícil uma pessoa sozinha analisar. Então, conversando com o Albino, que é engenheiro de computação, eu falei, Albino, será que dá para fazer uma varredura simples num banco de dados que vem em TXT,
Ele falou, não, isso é simples de fazer. E aí ele me apresentou um software que a gente deu o nome de SRL, que é para ler esses relatórios. Então, assim, é muito difícil ler o relatório. O paciente geralmente pede, por favor, me dá o resultado do meu exame. Não dá para dar o resultado. Por quê? Quando você tem essas 10 frequências que faltam no seu corpo, na verdade, você tem frequências aleatórias, 1.410.005 Hz. Mas da onde que veio esse 1.405.005 Hz? Ele vem de uma resultante, ele é uma resultante. Então, quando eu peço a engenharia reversa dessa resultante, é o que acontece, o relatório vem com essas 5.000, 6.000, 10.000 linhas. E aí, dentro dessas 10 frequências, dessas milhares de linhas, o que acontece muito é a gente ver assim, o paciente é masculino e aparece lá cândida vaginal. Mas por que apareceu cândida vaginal se eu sou homem? Olha só, a cândida vaginal, ela tem a mesma frequência da Trypanosoma cruzi, um exemplo de um parasita. Aí entra a parte médica de analisar o exame de sangue do paciente, ter a anamnese do paciente e saber se ele está com a cândida ou se ele está com o Trypanosoma. Dentro do quadro médico, o Pedro e hoje a doutora Ana, eles olham o quadro do paciente e vão procurar, dentro desse universo de coisas que aparecem, o que está mais ligado às doenças do paciente. Lógico que, às vezes, a gente vê coisas anormais no exame, que são coisas que o paciente não tem ainda, mas que ele pode vir a ter. Tipo, o paciente vem e apresenta um tipo de câncer e a gente sabe que na família do paciente tem pessoas que já morreram de câncer ou que tiveram câncer. A gente vai procurar a causa dessa patologia para ver se está de acordo com o histórico familiar da pessoa, se está de acordo com a anamnese da pessoa. E aí a gente vai investigar e vai tratar da causa, para que a pessoa não venha a desenvolver a doença. Então, o Albino ele vai fazer uma apresentação rápida de como que esse software funciona, de como que esse softwarezinho permite que a gente analise o exame muito mais rápido do que eu ficar lendo 20.000 linhas e no final eu falo assim, caramba, o que estava escrito na primeira página mesmo? Porque eu não lembro mais. E também não dá tempo de você varrer 20.000 linhas. O Rondon, ele tem um outro software que ele analisa. O Marcos ele se especializou em tratamentos à distância, onde ele pega a unha do paciente, tá? Isso aqui eu vou te mostrar uma amostra aqui. Ele pega a unha do paciente que está aqui, coloca num equipamento, que eu não tenho aqui na minha mesa agora, mas ele é isso aqui, tá? Só que tem uma caixa magnética aqui dentro, a unha fica aqui dentro desse negócio, e você faz o programa através de um negócio chamado entrelaçamento quântico, que é quando você manda uma ressonância para um determinado DNA e a máquina emite essa frequência no ar, e aí a frequência vai procurando de quem é aquele DNA. Onde está o DNA? As pessoas não sabem que uma onda, por uma frequência, por exemplo, de 1 Hz, tem uma onda de um comprimento de 1 milhão de quilômetros. E a Terra só tem 48.000 quilômetros de circunferência. Então, assim, mas se eu estiver na Rússia, ele vai me achar? Vai te achar. Fica tranquilo que ele acha. Então, por quê? Porque ele tem uma frequência baixa, mas uma onda gigante. Então, ele consegue achar onde que está aquela pessoa para fazer a ressonância. Então, a maneira de analisar, quando você faz em loco, é uma coisa. Quando você faz à distância, é uma outra maneira de fazer a análise. Então essas duas análises são diferentes. Então, aí que entra o software do Albino, que ajuda, e o software do Marcos também ajuda, mas mais para a parte de distância. Quer dizer, são maneiras de análise diferentes. Albino, se você quiser falar um pouco do software. Tá aí. Boa noite, boa noite. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação rapidinha aqui do software.
Eu não vou entrar em muito detalhe, porque eles vão fazer a apresentação ao vivo dos dados aí. Eu vou tentar compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver se aparece alguma coisa aí. E aí, apareceu alguma coisa aí? Perfeito. Apareceu? Tá. Na verdade, o que acontece? O João já fez um resumo das coisas, que, na verdade, o arquivo de saída era muito grande. Então, para você fazer uma análise, realmente era uma tarefa meio difícil. Então, ele falou comigo e então a gente começou a fazer coisas em doses homeopáticas. Eu primeiro peguei um programa, fiz uma conversão com formato CSV, para poder importar para uma planilha. Pô, já ajudou bastante, já ficou mais fácil de visualizar aqueles dados, fazer uma procura, etc. Aí eu falei assim, cara, mas esse processo está meio chato, né? Você pega, converte, aí importa, para depois você poder fazer a procura. Aí comecei a analisar melhor os dados, e aí reparei que tem umas características dos dados que eu poderia otimizar. Então, comecei realmente a fazer um software para ler bem objetivo isso aí. E, além disso, o seguinte, vamos dizer, as máquinas que o João usa, ele usa Linux, tem o pessoal que usa Windows, então, além disso, eu tinha que fazer um programa que rodasse qualquer coisa, né? Então, atualmente, ele roda em Linux, Windows e até Mac, mas Mac eu não botei todos os detalhes, porque eu tenho que instalar uma biblioteca a mais. Aí, qual a ideia disso aqui? Basicamente, ele consolida todos os dados gerados pelos PUC2. Então, você pega esses dados de 20 mil linhas, ele condensa para você e facilita a tua busca, né? Então, na verdade, ele consegue contabilizar teus vírus, doenças, vermes, etc., de uma maneira muito mais prática. Aí, você, com um clique, você pode botar em ordem alfabética, você pode inverter, você pode ordenar por ocorrências, olhar qual database você fez. Aí você também pode fazer a procura de alguma coisa, suponho, botar a procura Zika, do vírus Zika, por exemplo. Ele vai procura em todo o database e te mostra quem achou, entendeu? Esse software também, como original, ele exporta no formato CSV, você pode importar em qualquer coisa, uma planilha, etc. E aumentei também, ele já funciona no Windows e Linux tranquilo. Aqui tem um exemplo do programa, que vamos dizer, na hora que você dá um match, ele já vem em ordem alfabética. Se você der um clique aqui de novo, ele inverte a ordem. E aqui do lado, você vai ver os valores. Então, nesse caso aqui, esse aqui teve uma ocorrência, o segundo teve 3 ocorrências, e vai assim. Esse aqui teve 15 ocorrências, e aqui do lado ainda você tem informações de qual database que está fazendo a análise. Então, facilita muito a sua busca de você fazer a procura. E o que acontece? Eu dou um clique aqui também no value, ele vai ordenar em função das ocorrências que tiveram. Então, se você apertar uma vez, vai ficar de 1 a não sei quanto, se você apertar o segundo, vai ficar do máximo para o menor. E aí o que acontece? Oi? Não, vou abrir um parênteses. Lembra que a gente falou que são 10 frequências que são as resultantes? Então, no lactococcus, você pode ter aí, sei lá, um número de 100, mas dentro dele você não vai encontrar nada acima de 10. Então, você não vai encontrar um lactococcus lactis número 3 com 11 de repetição. Então, assim, 3 significa que 30% daquele lactos pertence àquele DNA ali. Então, aí o médico pega, olha, vai olhar o que é aquilo, ele vai pesquisar o que é aquele vírus para ver o que é aquilo, porque aquilo está repetindo muitas vezes. 30% já é um número alto. 1 é ok. 3, mais ou menos, acima de 5 a gente já começa a ficar, é mais preocupante. E aí o que acontece? Você aqui, você vai mostrar, quando você dá 2 cliques aqui, ele abre toda a tua lista. Se você der 2 cliques aqui, vai abrir a lista de mais 10 e vai assim em diante. Então, você consegue analisar facilmente as ocorrências se você navegar por eles. Então, isso começou a crescer, o pessoal começou a gostar e cada vez está tendo mais demanda, né? Então, já estão pensando na versão 2,
já está para sair. Então, está tendo o quê? Várias sugestões dos usuários, principalmente são os médicos, né? Da última vez que eu vi uma apresentação do João, ele abriu 3 janelas para fazer a análise desses 3 exames que ele faz. Aí eu achei, talvez fosse melhor que a gente vai fazer agora, se você parar, eu já estou começando a fazer com abas. Então, você pode abrir os 3 ao mesmo tempo, e na hora que você quiser fazer uma procura, já procura nos 3, faz a lista toda direitinho, vai ficar muito mais fácil e rápido para você fazer essas procuras. Outra coisa que a gente já está começando a fazer é uma pré-análise de dados. O pessoal já está começando a ver, tem vários artigos, livros e tudo, e faz referência, tipo, se você tiver vírus tal, verme tal, não sei o quê, você tem uma doença X. Então, fazer uma vai correlacionar, né? Exatamente. Então, fazer uma correlação dos dados. Então, facilita muito o diagnóstico do médico. Tipo assim, a gente vai ter uma base de dados que ele vai consultar e daí eu falo assim, dá uma olhada nesse caso aqui, nisso e nisso. Então, já ajuda bastante o médico a fazer uma seleção sobre isso. E como essa parte de dados deve crescer, a ideia é de a gente conseguir fazer a atualização da base da internet, sem você precisar atualizar o software. Você vai estar rodando o software, você vai atualizar a base e atualiza os dados e você continua a fazer. Entendeu? Então, seria uma coisa. Outra, também é o seguinte, tem vários databases dentro do relatório. E você também pode fazer a seleção de qual database você quer olhar. Eu posso fazer um database do DNA, ou outro tipo de database, etc. Entendeu? Então, isso está cada vez crescendo mais e aos poucos, quando tiver mais usuários, mais dados, a gente pode pensar no futuro, né, botar uma coisa de inteligência artificial para fazer um treinamento em cima dos dados que estamos coletando. Então, esse é o overview do software. Vamos deixar com o João e os médicos aí mostrar como funciona tudo aí. Ô, Bino, só te fazer uma pergunta. Quando você for botar esses 3 em sincronia, né, para rodar já o BFB, o Hunter e o Scanner Run ao mesmo tempo, e eu for fazer a pesquisa, quando eu find lá e for botar uma bactéria em si, uma doença para pesquisar, ele já vai pesquisar nos 3 direto? Sim, nos 3 direto. Entendi. Vai sair uma aba aqui, se você parar, tem uma aba Find aqui do lado, exatamente para mostrar em cada um de qual arquivo que está a palavra X que você está procurando. Poxa, ótimo. Albino, geralmente eu faço 1 por 1, eu procuro nos 3. Sim, exatamente, eu reparei naquele vídeo que o João fez, eu reparava que entrava num, procurava, entrava no outro, falei, calma. Mas daí vamos deixar a máquina trabalhar para a gente, né? Eu queria saber do Albino se ele usou técnicas de IA para fazer esse software. Não, esse só foi inteligência natural mesmo. Tá. A artificial a gente vai deixar para depois, que aos poucos está acabando a natural, né? Então a gente vai usar a artificial. Ainda tem muito ainda. Tem uma coisa que eu já falei para o Albino para ele colocar, que é colocar o número da frequência, que é uma coisa importante que o Marcos usa muito, é saber se aquela frequência ela é repetida com diferentes nomes. Porque quando a gente tirou isso logo no início e falou, não, isso aqui é muita informação, vamos aprender a usar o software, depois a gente coloca a frequência se for necessário. Quando ele foi analisar para fazer tratamento à distância, ele viu que era importante ter a frequência do lado do nome. Porque às vezes tem lá 100 mil, mas tem 50 coisas com 100 mil. Aí o Pedro fica assim, caraca, mas já apareceu 100 mil 50 vezes. Mas qual dessas aqui que é importante? Aí que entra o machine learning, a anamnese, o número da frequência, e aí vai juntando tudo através da medicina integrativa, né? Que aí entra o médico, entra o biofísico, entra o engenheiro, entra todo mundo junto para poder chegar numa equação que é como é que eu faço para prevenir a doença? Porque para remediar é o que mais aparece aqui. Agora, para prevenção, que é morrer, todo mundo vai morrer aqui. Não tem jeito. Todos nós vamos morrer, mas podemos morrer sem doença? Podemos. O intuito é esse, o objetivo é esse. Não é morrer. Nossa, João. Fala, Marcos. Posso mostrar o que eu estou fazendo com o Hertz agora.
Então, eu vou mostrar rapidinho o software, que aí a gente... Por isso que eu falei que seria bom uma parte 2. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, ó. Eu vou pegar o exame da doutora Ana, que aí eu não tenho que ficar mudando de nome nada. E depois, se alguém quiser, eu estou rodando um exame agora, numa máquina aqui do lado. Aí, então, eu fico controlando no outro monitor o que eu estou fazendo. Se alguém quiser ver rapidinho como para explicar o que a máquina faz, que não é importante para o paciente saber disso. Então, vamos lá. A gente tem aqui, conforme o Albino falou, o BFB, tá? Aqui em cima do arquivo, quando a gente vai codificar o arquivo, a gente escreve para o médico saber qual o exame que ele está olhando. O HK, que é o Hunt and Kill, tá? E o SR, que é o Scan and Run. Tá? A gente coloca harmônica, por quê? Porque tem harmônica e subharmônica. Então, as harmônicas são 0,25% acima da frequência, das 10. Então, vamos trabalhar com números simples. Primeira frequência, 100 Hz. Então, ele vai 0,25% acima de 100 e abaixo de 100 em 8 casas decimais. Então, ele vai varrer tudo que ele vai encontrar acima de 100 ou abaixo de 100. Por que a gente trabalha com harmônica? Porque os vírus são mutantes. Eles mutam. Não tem jeito. Você pega um vírus da influenza e você vai atacar o vírus, mas logo em seguida ele faz uma mutação de uma casa decimal, 2. E aí, se eu ficar aplicando 100 Hz, ele não faz ressonância com 100 Hz mais. Então, eu tenho que ter as mutações. Eu preciso saber quais são as mutações daquele vírus. Então, acima de 100 Hz, abaixo de 100, 0,25 é um número bom. Tem gente que trabalha com 0,0125. Eu acho esse número muito ruim. Um número coisa. Então, você olha assim, para quem não está acostumado, por isso que eu falo para não mandar o exame do paciente. A doutora Ana, no BFB dela, mostra AIDS. Ué, mas como assim? Ela tem AIDS? Não, ela não tem AIDS. E está em ordem alfabética, né, João? E aí nesse primeiro minuto... Uhum. Aí, o que o Pedro faz? Mostrou AIDS, a gente já sabe o paciente HIV, o que ele tem? Imunossupressão. O que o Pedro faria? Depois ele vai explicar rapidinho. Ele vai no Find e ele vai procurar imuno. Opa! Achamos aqui um filé mignon de imunodeficiência no paciente. Né? Pedro, toca o barco aí, eu só vou escrevendo aqui o que você quiser. Você fala, procura isso, procura aquilo, e você vai falando. Sim, é como o João falou, como o exame, né, o detalhe, o relatório que o Spook nos envia de volta, vai ter muita informação. O exame ele é muito sensível, mas pouco específico. Se o médico está atendendo, o outro profissional da saúde pega sem conhecer o quadro clínico do paciente, ele vai ficar perdido. Porque só em ordem alfabética ali vai ter um monte de frequência de patógeno e doença com a letra A. Depois B, C, D, vai ser um monte de informação. Então, o que eu falo, ele é altamente sensível e pouco específico. A especificidade vai ser o profissional que está por detrás, que conhece o paciente e vai fazer o link. Então, como o João falou, deu AIDS. Então, o que eu vou pesquisar? Será que ela já tem algum distúrbio no sistema imunológico? Então, vou pesquisar imunodeficiência e alguns vírus que podem causar imunodeficiência. Então, a gente vai pesquisando sobre isso. Como eu já tinha o diagnóstico dela, eu já vou procurando o que poderia causar aquele diagnóstico. Então, você pode pesquisar, João, no caso da Ana, enterovírus, que ela tinha uma patologia no sistema intestinal. Então, a gente pode pesquisar intestino, a gente pode pesquisar enterovírus, que causam doenças no vírus, enterobactérias, bactérias intestinais, e tem um monte. Então, quando é muito repetitivo, bate várias vezes a frequência, a gente já começa a considerar que esse patógeno é um dos principais a serem
a ser tratado pela biofísica. Olha, ela tinha uma doença autoimune, uma doença de Crohn, e tinha os parasitas que podem provocar essa patologia. Olha, enterovírus, um monte. Enterovírus A, B, C, até G ela tinha. Então, quando a gente já tem um diagnóstico, e aí eu vou pesquisar no exame de biorressonância a causa dele, fica muito mais fácil esse software que o Albino nos apresentou. Eu vou lá no Search, né, no Find, e já pesquiso o que pode causar aquela doença. E aí o exame se torna altamente específico. Eu falei, agora sim, eu vou direto no alvo. Então, ali no enterovírus, lembra que eu falei, um não é um número que a gente fica olhando muito, mas quando ele tem vários uns de um vírus só, se a gente for somar aquilo tudo ali, vai dar acima de 10. Porém, são mutações. É isso que o médico vai olhar. Não, ele tem um de cada, mas ele tem, no total, ele tem vários. Então, o que você faz às vezes? Você vai aqui dá um reset, né? Que aí a gente vai buscar por valor, ver se ele tem, quantos enterovírus ele tem? 50, 60? A gente sabe que não vai, de um deles, nenhum deles vai passar de 10, mas o somatório deles pode passar. Então, aí o médico começa a ficar com a pulga atrás da orelha. Nossa, ela tem muito enterovírus, ela tem muito isso, ela tem muito aquilo. Peraí, deixa eu ver o que ela... formou a doença? Beleza. Ele já vai escrever, ele vai fazer um relatório para eu poder aplicar no paciente o que o médico viu no exame. Não é uma coisa assim, senta na máquina, aperta um botão e tchau. Não é assim, não é automático. Não é automático, tem que ter toda a história por trás. Então, é importante sempre um profissional da saúde, né, na maioria dos casos na clínica, sempre um médico que faz ele colhe a história, né? Então, a gente já vai perguntando sobre o uso de... Vai lá, Pedro, enterovírus, 20. Enterovírus, deu 20. Uhum. Você... E, por exemplo, ela, no caso dela, no exame ele também consegue ver metal, você precisa fazer desintoxicação de metal. A gente conversando com ela sobre metal, ela falou, tem costume de usar muito filtro solar. Eu falei, olha, o filtro solar, a maioria dos fios solares tem na composição titânio. Aí o João, por acaso, foi procurar, vamos procurar titânio. Aí deu lá, titânio. E aí a gente falou, tá vendo? Então, para ela, um programa, o João nunca começa já de início matando os parasitas. Até porque o sistema imunológico dela, que já está suprimido, vai ficar sobrecarregado e desintoxicar. Porque quando você mata o patógeno, o que sobra dele também é citotóxico, né? Também vai lesar o organismo, vai sobrecarregar o sistema linfático para fazer a drenagem. Então, o que o João faz no início? Ele vai fortificando, através de frequências, dos órgãos saudáveis, aqueles órgãos de excreção. Então, o João sempre vai estimular fígado, vai estimular rim, vai estimular seu sistema linfático. Aí ele começa a fazer o detox do terreno, então ele começa limpando metais. Se tiver muita radiação, também ele faz o detox de radiação, faz detox de solvente, de pesticida. No caso dela, a gente faria do metal titânio. E depois ele começa a matar os patógenos. E aí, no caso dela, a gente entraria primeiramente com Enterobacter e enterovírus, que é onde a doença dela é instalada, no intestino. Dela deu... você chegou a ver a doença de Crohn, João? Você no scanner run deu? Crohn disease? Deixa eu botar aqui Crohn para você ver. Tá. Eu lembro que ecovírus também deu, que pode causar a doença de Crohn. Então, facilita muito. Esse sistema Crohn disease apareceu. Então, ele dá o diagnóstico também, apesar do criador da máquina dizer que ele não é uma máquina para dar diagnóstico, ela acaba dando. Quando você já colhe a história do paciente, e você faz esse crossover, o João, a gente consegue achar. Então, ele dá o diagnóstico também. Se você for pesquisando as causas, os patógenos que estão associados àquela doença, você consegue traçar um caminho bem mais certeiro do que ficar fazendo um tratamento aleatório, sem especificidade, sem dose específica, né? Ao Léo. O paciente, ele já
tratado da forma que ele precisa. Nenhum paciente vai ser igual. Então, ela muitas tem titânio, vezes, a gente vai destoxicar titânio, vai eliminar esse tipo de bactéria. muitas vezes a gente vê coisas no exame que a gente não pode falar para o paciente, porque a gente sabe que a energia está ali, a gente sabe que se o paciente continuar tendo aquele padrão de vida, ele vai desenvolver uma doença, só que a gente não pode falar para o paciente, porque a gente não tem certeza. Se fosse em outro país, talvez até a gente falasse, mas você tem um padrão. Por exemplo, aparece, quando é profissional de saúde, a gente fala mesmo e não fica de rodeio. Mas quando é uma pessoa normal, que não está acostumada, a pessoa se assusta. Se ela olha isso aqui, se ela olha de cabo a rabo o exame dela, ela fala, pô, morri. Não, morri com certeza. Não tem câncer jeito. muito alto, deu um número de Se a câncer pessoa muito tiver alto. problema emocional, ela infarta. Porque ela vai ver coisas doenças que não têm cura, vai ver contagens muito altas para aquilo. Graças a Deus, a pessoa não sabe quais são as causas daquelas doenças. E essas causas não estão no Google, assim, em qualquer lugar. Elas estão em relatórios PubMed, biblioteca de médica, você até encontra. Mas, assim, no Google, aleatoriamente, você não vai achar. Então, por exemplo, doença de Crohn, o Pedro sabe quais são os vírus que dão. Todos os tipos de câncer, a gente sabe quais são os vírus que causam. Então, a gente vai lá procurar, ver se aquela doença o paciente teve um câncer de próstata. A gente vai procurar ver se ele tem os patógenos que causam câncer de próstata. Se ele tem no exame, na mesma hora a gente fala, olha, é indicado você fazer um tratamento de biorressonância para que a gente possa eliminar essa energia de dentro de você. Ah, mas eu não tenho mais câncer. O que a gente mais vê na medicina hoje são pessoas tendo incidência de câncer, porque elas voltaram a ter o mesmo padrão de vida que elas tiveram antes. E isso é tipo, o paciente, eu fiz quimio, fiz rádio, estou bom. Não, não é bem assim. Olha só como é que é. BFB harmônica, quantidade de parasitas está sempre diretamente relacionada à quantidade ao câncer. Então, eu vou tirar o câncer? Não, a pessoa não tem câncer, eu vou tirar o parasita. Aí eu abro aqui e vou procurar quais são os que estão acima de 3. Então, o Pedro, ele olha e ele fala assim, ó, Leishmania. Ela tem 3. Ó, brasiliense ainda. Vou sair matando. Não dá para sair matando o bicho de cara. Você vai criar um negócio chamado nagalase. É como se você matasse um ser vivo dentro de você e aquele ser vivo morreu e fica circulando no teu sangue. Ele tem que sair de algum jeito. Por que eu tenho excesso de parasita? Por que não aparece no exame de fezes? Porque, por exemplo, o Dr. Fleury, que é o dono do laboratório Fleury, ele fala que para você ter um positivo, você precisa de pelo menos 39 amostras de fezes. E nenhum plano de saúde vai pagar isso. Então, assim, é muito difícil você dar parasita positivo, a não ser que você esteja uma giardia dentro de você, tamanho de uma... Mas a Fernanda, ela acha muito, porque ela trata muita gente da roça e muita gente que mora no interior do estado do Rio de Janeiro e aparece lá com bicho grande. Já tipo com 5 centímetros, 10 centímetros. Mas esse bicho que a gente está vendo aqui, ele é microscópico. A gente não vê ele não aparece, mas ele está na circulação sanguínea. E se a gente não trata dele, o paciente está a caminho de ter algo. Então, assim, como é que hoje, quando a gente... o Pedro talvez não, a doutora Ana talvez não, mas quem está acima de 40 anos, provavelmente. Quando a gente era criança, a gente tomava vermífugo, uma vez por ano, pelo menos. Ué, os bichos sumiram do planeta? Lógico que não. Pelo contrário, tem mais parasita hoje do que tinha 50 anos atrás. Então, a higiene melhorou, a saúde melhorou. Você bota fossa na sua casa, bota esgoto, muitas doenças somem, porque eram causadas pela falta de higienização. Porém,
continua tendo parasita. A gente come verdura, fruta, um monte de coisa, isso vem da terra. Não tem como a gente negar. Então, aparece muito. No dela nem apareceu. Vou até procurar em outros aqui. Ó. São fungos. Tá aqui, ó, aumento de agrotóxico, né, João? Aumento de agrotóxico, os parasitas ficam pequenininhos. Eles entram em cavidades que antes não entravam, né? Não tem uma pessoa no estado do Rio de Janeiro, não tem. A Fernanda pode ver, o Marcos, que não tem a fitofora, que é um fungo de fruta que dá em folha e fruta. Folha, qualquer folha, alface, qualquer folha que você vai comer tem fitofora. É uma manchinha branca que dá na folha, às vezes meio amarelada. E aí você vai olhar, a pessoa tem fungo. Esses fungos causam doenças terríveis, doença pulmonar, doença intestinal, doença circulatória. Tem fungo que entra no cérebro, causa doenças neurodegenerativas. É uma série de doenças. Então, assim, quando o médico olha, o Pedro olha o exame, ele dá um norte para a gente. Dá um norte para mim, dá um norte para o Marcos, para a Fernanda. E a gente consegue ter um norte para visualizar o que é mais importante naquele momento. Eu vou conseguir matar tudo? Não vou conseguir matar tudo. Porém, eu consigo matar coisas que vão sumir com a energia de determinadas doenças. Né? Então, assim... A gente geralmente separa em bloco, né, João? Bota assim, detox. Aí, no caso dela, seria titânio. Aí, se tivesse radiação, botaria radiação também. E, às vezes, algumas pessoas têm amálgamas. Aí, a máquina também sugere detox de amálgama. A gente faz um bloco de desintoxicação, depois outro bloco das doenças e outro bloco dos parasitas que causam essa doença. Então, dá um norte para o João fazer o tratamento dele. Ele fala, já sei que ela tem que desintoxicar disso aqui, desses metais, desses agrotóxicos, ou de amálgama, ou de radiação, e vou tratar esses parasitas para prevenir essa doença. No futuro, ou se a doença já estiver instalada. Porque ela pode ter uma frequência de algo que ela não tem, mas poderia ter no futuro, tendo os parasitas que estão relacionados a tal doença. Ô Pedro, só para que a gente estenda isso mais para todos que estão no GEPOT, que não são médicos, é que quando você faz o tratamento, daquele momento, você está limpando. Mas as pessoas continuam comendo alface, frutas, etc. E aí, como é que fica? Sim, por isso que quando a gente acabar de fazer toda a limpeza do terreno, o João roda um outro exame. Então, a gente faz a comparação para ver se realmente eliminou. Porque quando o corpo ele já recebe muita informação de como ele tem que estar, chega uma hora que mesmo você botando a toxina para dentro, o seu corpo rapidamente ele já consegue eliminar. Porque, na verdade, o seu corpo ele já tem essa capacidade de desintoxicação, só que ele está sobrecarregado. Então, quando a gente faz uma limpeza do terreno mais efetiva, fica mais fácil para quando você se contaminar, ele eliminar, porque ele não está sobrecarregado. Você facilita ele. Então, a recontaminação, ela pode acontecer, mas ela sempre vai ser mais branda. E, claro, volta e meia você tem que fazer um detox. Igual o João falou, tinha que tomar uma vez por ano o vermífugo. Talvez fazendo precisa tomar todo ano, entendeu? Você vai desmamando o tratamento convencional. Entendi. Mas, Manuel, é bem importante o que você falou, sabe por quê? Porque principalmente doenças sérias, como câncer, doenças neurodegenerativas, as pessoas querem voltar ao padrão antigo delas. E esse padrão antigo é o padrão que levou ela a ficar doente. Então, é muito importante a reeducação da pessoa entender por que ela ficou doente. Às vezes é um padrão emocional, às vezes é um padrão alimentar, às vezes é um padrão da onde a pessoa mora, às vezes tem radiação onde a pessoa mora e a pessoa nem sabe. Então, assim, radiação que eu falo já em excesso. Radiação a gente tem em tudo quanto é lugar hoje em dia. Mas em determinados lugares, às vezes dentro da sua casa, você tem um excesso de radiação e você não sabe. Então, é importante você ter essa reeducação. Isso é muito difícil, porque a pessoa tem aquele padrão
que a gente foi ensinado desde pequeno. Se a gente fica doente, a gente toma um remedinho e fica bom. Só que hoje em dia as doenças estão um pouco mais evoluídas, toma um remedinho e não fica bom. A gente lida muito com paciente oncológico aqui e a gente tem uma resistência muito severa. Ah, não, mas eu vou ficar sem tomar o meu chopinho, mas eu vou ficar sem comer a minha carninha, mas eu vou ficar sem comer a minha batatinha frita, mas eu vou... Não, meu docinho. Meu docinho. Ah, não, mas eu não consigo. Olha só, você não está com resfriado. Você tá entendendo o que você tem ou você não caiu a ficha ainda? Ou quando o paciente já está muito avançado e ele chega aqui parecendo que ele quer a gente vai fazer um milagre. Não é isso que acontece. O milagre acontece quando ele chega aqui sem a doença e eu consigo não estopar a doença. Eu consigo parar a doença e falar assim, você não vai ter isso aí, mas você tem que se reeducar. Tem aí a mudança do estilo de vida também. Uhum. Isso, na Energia Amor tem nutricionista também para orientar? A gente está em vias de, né, Albino? E até conversamos com algumas. A gente tem indicação. É difícil, sabe? A coisa mais difícil é o outro profissional de saúde. Tem muito profissional ruim hoje em dia, mal formado, que não estuda. E tem muito profissional bom que não é médico. Não é médico, não tem CRM. Não estou falando do caso nutricionista, não sei o quê, mas profissionais que são excelentes, que entendem de biofísica, de física, entendem da conversa do médico com eles, e a gente fica remando, assim. Então, a gente formou... Você me conhece desde que eu abri o negócio. Então, assim, estava numa salinha, uma pessoa... O Pedro era meu cliente, virou meu sócio. Aí, agora chegou a doutora Ana. Aí o Marcos, eu encontrei ele depois de 30 anos, por uma obra do acaso. Aí a Fernanda, conhece pra caramba, estava no mesmo curso que eu, e ela também estava tipo, caraca, não pode ser só isso, tem que ter a mais. E aí a gente foi achando um a mais. E aí foi formando um grupo de pessoas. Aí tem o doutor Júlio, que veio aqui na última vez, que está aprendendo. Ou tem um outro médico, o João Brito, que vem da área de esporte. Então, a gente está crescendo de um jeito legal, só que para o paciente, ele acha que tudo, tipo assim, não, vou fazer máquina e tchau. Não, olha só, eu vou fazer a máquina em você, eu vou equilibrar, vou deixar você colocar a cabeça para fora, dar um respiro, você vai se sentir respirando. E aí, depois do equilíbrio, a gente vai realmente ver o que está acontecendo. Então, assim, a pessoa fala assim, vou fazer, porque ela tem aquela cabeça. Eu vou tomar um remédio e tchau. Só que ela esquece que ela toma aquele remédio há 10 anos. E ela continua com a mesma doença. Doença João, mas o que eu estou vendo aí é que está faltando uma nutróloga, que essa nutróloga não precisa ir aí no laboratório, ela pode orientar de longe. Entendeu? Mas ela precisa saber de biofísica, Emanuel. Ela precisa saber de medicina integrativa. Não é o que acontece. Às vezes a gente vai... Mas existe. Tem, mas é difícil. Ou quando você acha, é uma estrelinha e cobra um absurdo, e aí, tipo, caramba, como é que você vai ajudar as pessoas? Você está elitizando a tua consulta. A gente já tentou um monte. Não é tão fácil achar nutrólogo, não. Bom, não é tão fácil. E que tenha esse espírito também de ajudar as pessoas. Que tenha isso tudo, o conjunto. Mas estamos em vias o Pedro já entrevistou algumas boas. Tem uma que está de maternidade especialista só em câncer. Mas não é só nutricionista, não, que falta. Por exemplo, o trabalho do Ricardo Cariello, que é muito importante para o paciente que tem câncer. A gente só tem o Ricardo. A gente treinou agora 10 psicólogos. Desses 10, saíram uns 3 ou 4 assim que a gente falou, nossa, esse aí está afiado para fazer isso. Né? Porque aquilo ali faz uma
total diferença no paciente. Aquela coisinha, aquelas gotinhas, aquela aguinha, faz muita diferença. E aí é a virada da chave. Mas tudo isso é consciência. Vocês falam muito de consciência, mas as pessoas não têm a consciência quando elas estão doentes. Elas querem, a qualquer Mas custo. você tem que convencer elas que elas fazem parte do tratamento. O paciente faz Isso parte aí. do tratamento. Entendeu? É isso aí, Então, porque não é o que ele convencer, quer? é conscientizar. Ele quer poder fazer as mesmas coisas que ele fazia, o que levou à doença, sem ficar doente, né? Limpando na máquina. Mas aí tem uma conversa com o psicólogo para explicar ele. Né? Tem que ter, porque como é que você vai querer um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas, né? Você chegou até lá, é para a gente limpar, ajudar o seu corpo a desintoxicar, né? A eliminar, seu sistema imunológico eliminar as bactérias, os vírus que tiveram dificuldade, mas depois você tem que ter mudança do estilo de vida, senão você vai se recontaminar tudo de novo. Isso aí. Então, faz parte, né? O paciente ele faz parte do tratamento dele. Na verdade, ele é o maior responsável, né? A gente está só como guia e acelerando. Então, a gente está, né, como se estivesse fazendo uma reação mais acelerada. O que eu tenho estudado esse tempo todo é que só existe um tipo de cura, é a autocura. Ou seja, ou ele se ajuda a curar ou não tem cura. É isso aí. Então, vou falar uma particularidade desse exame aqui. Por exemplo, você viu aqui câncer 163, mas nos outros dois você não vê câncer. Então, assim, eu não ficaria muito preocupado. Mas quando você vê câncer em 3, aí você preocupa. Aí você realmente tem que se preocupar. Porque ele já está... Porque quando você vai rodar o SR, você passa rodando 30 minutos o HK em modo de kill. Ele vai tirar os patógenos, os 10 patógenos. Então, o teu SR tem que vir mais limpo. Tem que já vir com uma certa... um pouco mais transparente, né? Vamos dizer assim. Mas quando você roda o HK aqui, você vê que não tem. O padrão de câncer dela é bem baixo, 22. 22 não é um padrão preocupante. Preocupante é isso aqui, acima de 70. É isso aqui, ó, 163, com 88 de parasita. É preocupante. Só que aí você vai rodar o HK e você vê que não tem parasita. Então, o caso dela não é parasitário, o caso dela é fúngico e vírus. Então, assim, tem muito fungo, tem muito vírus. Então, a gente vai preocupar no início com isso. Quando passar aquele processo que o Pedro falou de detox, aí que a gente vai se preocupar se vai aparecer novamente o câncer. Se não aparecer, descarta. Era só uma resultante mal formada na engenharia reversa. Por isso que talvez não. Por isso que quando mostra a frequência é importante. Porque se eu vejo que câncer tem 1 milhão e o fussário também tem 1 milhão, não vou nem me preocupar, não vou nem olhar para câncer. Vou olhar para o fungo. Porque eu sei qual é a doença que ela tem naquele momento. Então, depois que eu faço o processo todo de limpeza, aí eu posso até me preocupar se ele volta a aparecer. Porque na engenharia reversa, como é que ele chegou naquele cálculo? É isso que o relatório faz. Ele faz um cálculo inverso da resultante. É como se ele fizesse a integral ao contrário. Vou complicar aqui, porque... Mas você que é matemático, é isso. Eu te dou um resultado e eu falo assim, como é que você chegou nesse número aqui? Aí você fala, não, espera aí que eu vou fazer uma integral aqui, uma derivada, para eu te explicar como é que eu cheguei. Aí ele vai derivando. Aí dessa derivada... O resultado aqui com os nomes são as derivadas da resultante. E aí, beleza. Aí o médico pega e olha. Caraca, bate aqui com o que eu tenho. Né? Tá batendo certinho. Não preciso me preocupar. Eu vou me preocupar com coisa. Então, vamos apagar um incêndio
que a gente está ali lidando, né? Que é a doença de Crohn, né? Vamos apagar esse incêndio para depois a gente analisar o que a gente pode prevenir. Que é muito o caso do atleta, o Emanuel. O atleta chega aqui, ele acha que não tem nada porque ele é atleta. Para começo de conversa. Então, parece que ele é super-homem. São os que estão piores nos exames. Porque eles levam o corpo deles ao limite o tempo todo. É como se o cara andasse com nitroglicerina no acelerador o tempo todo. O corpo não foi feito para isso. E aí a gente vai tratando, né, desintoxicando o corpo e vai dando informação para o corpo para ele entrar num equilíbrio dentro do limite dele. Né? Dentro do limite, qual é o meu coisa? Aí entra o emocional, muitas coisas. Aparece aqui emocional, tá? As pessoas acham que não, mas olha aqui, ó, primeira linha. Apagar pensamentos negativos. Estresse. Nem sei se tem, né? Ansiedade. Não, estou dando exemplo que a gente vê nos outros exames. Aparece muito. Opa! Olha lá, estresse problem. Aí, ó, 1, 2, 3, 4. Olha, bastante. 9. Por que ela foi parar? Por que ela teve doença de Crohn? A médica dela, que diagnosticou primeiro a doença de Crohn, disse que ela estava muito estressada, pediu para ela parar de trabalhar, afastou ela do trabalho, para que ela pudesse tratar da doença de Crohn. O estresse é a causa. O resultado, a resultante é o Crohn. Né? Então, agora o que a gente trata? A gente tira o vírus, começa a trabalhar o estresse da pessoa, para que ela dê aquela relaxada, e aí, quando o corpo entra em... eu não sei em português. Homeostase? Eu ia falar distress, que em inglês é distress. Quando você tirar o estresse, ele para de acidificar, ele para de criar o meio ácido. Então, tirando o meio ácido, você tira o quê? O fungo, o parasita e os vermes, que eles se alimentam de ácido, do meio ácido. As pessoas não sabem. Mas açúcar é doce, mas o pH é ácido. Então, por que o parasita, de que o parasita se alimenta? De ácido. Por isso que quando você está com câncer, você não pode ingerir glicose. Por quê? Porque a pH é baixo. E aí o pH é baixo, é comida de parasita. Comida de parasita vira câncer. Então, assim, todos os doentes de câncer têm parasita? Sim. Pelo menos o que a gente vê nos exames. Todos. Não tem nenhum que não tenha. Assim, nunca chegou aqui um paciente que tenha câncer que não tenha parasita alto. Às vezes tem câncer e tem metal, mas nem sempre tem metal. Às vezes não tem metal, mas tem parasita. Sempre tem parasita. Sempre tem parasita, nem sempre tem metal. E esse parasita, às vezes, cresceu por uma baixa da imunidade por um conflito emocional. Então, a pessoa primeiro tem um estresse, tem um conflito emocional, a imunidade dela baixa e aí o parasita cresce. E aí vem a doença. Quem se alimenta mais de metal é fungo, não é o parasita. O parasita gosta mais de glicose. Aí você... O que a gente viu aqui no titânio, né? Mas tem muito fungo. Nossa, fussário, aspergilos, fitofora, pitium, tudo isso, Klebsiella, tudo... Não, Klebsiella é bactéria. Tudo isso aqui é fungo. Aí você fala assim, caraca, mas a pessoa está lotada de fungo? Tá, porque tem metal no corpo. Tira o metal, os fungos somem. Não somem totalmente, não vai ficar zero, mas cai o coisa. Então, assim, eu vou mostrar, eu faço questão de mostrar para quem está assistindo o relatório cru, sem esse software aqui, para a pessoa entender por que eu não mando o relatório para o paciente. Porque não adianta eu ficar falando e vocês falam, tá bom, mas eu quero ver o relatório. Então, porque não tendo o software que o Albino criou, não tendo o programa, vai ficar difícil você entender. A gente fica muito perdido. Eu tenho minha gratidão eterna para o Albino. Quanto ele Nossa, eu boto o Albino no pedestal e...
Eu sei que a Mirja está aqui, a sueca. Ela foi um dos primeiros que eu falei, eu entrei em pânico, porque o relatório dela tinha mais de 400 páginas. Mas eu vou pegar o da Ana Paula. Então, BFB aqui, agosto, vou abrir aqui em TXT e vou dar um stop screen aqui e vou compartilhar de novo a tela para vocês verem só com o relatório. Tá, esse aqui é o relatório cru, tá? Então, você vê aqui Match Tolerance, 0.25, inclui harmônica sim, inclui subharmônica também, que seria a harmônica seria a oitava e a subharmônica seria 1/16avos. Qual o banco de dados que eu quero que inclua no relatório? Tem aqui o ALT, BIO, CFL, Custom, DNA, os DNAs que não são humanos. Aí tem... Isso tudo aqui é banco de dados que vem de outros países. Olha só como é que vem o relatório. Se alguém acha que é possível mandar isso aqui para uma pessoa normal, para ela ler, porque eu não cheguei nem num décimo do relatório. Olha aqui, 9.536 linhas em um relatório. Eu falei que eu faço 3. É isso que A eu falo, primeira coisa que eu ia achar é que eu já estava morta mesmo. Olha a quantidade de químicas que tem dentro da pessoa. É isso que eu falo, Isso a sensibilidade é muito alta. Isso tudo aqui é químico. Eu peço para tirar as moléculas, os MWs. MW é Molecular Weight. Já o Randon adora olhar esse negócio. Ele quer ver o que ele precisa tirar. Então, assim, é muito difícil você pegar aqui, múltipla esclerose. 1, 2, número 2, 3, 6. Tá? Aí, você vai para, sei lá, linha 4.000, você nem lembra mais o que estava escrito lá na 9.000. Você fala, pô, isso não é mais importante. Então, sim, o que eu falo? Vamos... Você me manda o relatório? Não, desculpa, mas não é possível, não cabe eu mandar o relatório para você. Você não é médico, você não vai... mas eu quero ver o que está escrito lá. Cara, você não está entendendo como é que é o relatório. Está vendo aqui, ó? Lembra que eu falei que é importante saber a frequência? Ó, 2.250, 2.250, 2.250. São 3 coisas diferentes. Fat Acid Oxidation Disorder. Ácido gorduroso em desordem oxidativa. Mas em cima tem Factor 12 Deficiency. A mesma frequência. São 2 coisas totalmente diferentes uma da outra. Facial neuralgia. Também é a mesma coisa. Neuralgia facial. Aí você vai olhando as frequências e você vai ficando tipo meio, caramba, meio perdido. Então, o DNA nem aparece frequência, porque elas são frequências muito altas. Tá? Então, são frequências acima de 1 milhão. Eu até tenho o paper que faz o cálculo inverso da frequência para DNA. Mas é matemática pura, ninguém vai querer olhar isso. Então, vem aqui, ó, 6.300... Não tem como, é impossível. Fora que tem, o Pedro já me mostrou e já me explicou, tem frequência, às vezes, de órgão masculino com órgão feminino, que é a mesma frequência. E aí o computador, ele não está sabendo se você é homem, mulher, ele não está olhando para nada disso. Ele está olhando para número. E se o número é igual, ótimo, bateu. Ali, ó, 830, 831. São 2 coisas diferentes. Né? Então, tipo assim, é isso que a gente fica perdido. Né? Hoje não, porque o software ajudou muito a gente. Ajudou demais. Tá? Então, assim, aqui, ó,
Depression caused by medication. Ela tem depressão causada por medicamento? Acho que não. Mas estresse ela tem. Então, esse é o motivo de eu não mandar o relatório para o cliente. Uma vez eu mandei para a pessoa, fui lá, tive o maior trabalho de limpar todos os CUSTs, que são os customs, que são programas que a gente fez, que ele vai analisar também, porque às vezes eu fiz um programa chamado Detox de Amálgama, onde tem liga metálica de mercúrio, e tem o mercúrio em si, mas tem a liga metálica. Aparece às vezes no exame e a gente vai investigar para ver se o paciente tem mercúrio, ou se tem alguma liga metálica ali dentro. Saber o que está a coisa. Aí a pessoa fala, mas eu não tenho amálgama. Tá bom, mas eu não estou preocupado se você tem amálgama. Ali dentro do programa tem 40 frequências e talvez uma delas você tenha. Então, esse é o grande motivo. Quer receber? Eu mando. Mas não adianta me ligar e falar, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Cara, eu falei para você que não era interessante você olhar. E por que na Nova Zelândia eles colocam no relatório que o relatório não pode ser feito para diagnóstico médico? Porque, primeiro, por causa dessa quantidade de linhas, e segundo, porque o FDA, apesar de ter registrado o Spook como uma máquina de biofísica, ele não registrou o relatório como um relatório para diagnóstico. Para quê? Nos Estados Unidos, tudo é processo. O cara mete um processo em cima das empresas como, sem dó nem piedade. Então, para não acontecer isso, eles, não sei se aqui aparece, mas tem um lugar que aparece, se você for imprimir, fala, este relatório não pode ser usado para diagnóstico. Tá? Mas ele dá um norte para o médico para saber, quando a gente está rodando a frequência, o que deve ser colocado. Tá? Quando você vai aplicar frequência em paciente, é cabível você aplicar nos primeiros 30 dias o BFB do paciente. Porque o BFB são as 10 frequências que faltam para o seu corpo entrar em equilíbrio. Já o Hunter Kill e o SR, não. Eles são diferentes. Eles são coisas específicas que você está procurando. O BFB, não. O que falta para eu entrar em equilíbrio nos próximos 30 dias? São essas 10 frequências. E são isso aqui, ó. Database Match. 1.042.542.38. Essa frequência bota o corpo do paciente em harmonia. Então, ele fica em harmonia com essa frequência. Aí vai. Deixa eu ver se eu acho a segunda. Ó. Que é a segunda. Segunda frequência. 264.764.01. Ótimo. É mais uma frequência harmônica. Então, essas frequências... posso tomar o BFB em gota ou em glóbulo? Sim. Poderia tomar em glóbulo, em gota. Seria bom, mas, porém, só nos próximos 30 dias. Por quê? Assim como a nossa célula morre a cada 90 dias, as nossas frequências mudam a cada 30 dias. Então, elas têm uma mutação e o corpo vai entrando em equilíbrio. Bom, eu vou deixar... Ô, João, todas essas frequências que você está falando aí, a máquina produz os glóbulos com ela? Não, Sim. isso é uma técnica que a gente faria, né? A Fernanda, ela desenvolveu uma técnica de fazer... Fernanda, fala aí do adesivo holográfico aí. Agora o Emanuel vai ficar pirado aí. Então, existe só um minutinho. Dá para fazer um imprint também, Manuel, porque a máquina ela emite o laser. A gente consegue fazer um imprint da frequência via laser nos glóbulos de homeopatia Zinete e também nos cristais. Tá. A Fernanda, Mas a Fernanda junto com tem o outra Marcos, técnica. desenvolveram... Eles não desenvolveram nada, eles aprenderam, na verdade. Conta aí, Fernanda, que aí o Emanuel vai ficar doido agora. Então, ó, através do remoto, né? A gente consegue colocar os adesivos aqui e imprimir, reduz o tempo e
imprime o que você quiser. Então, a gente tem colocado no corpo do paciente, com o paciente com dor, e assim, menos de meia hora, eu fiz em mim essa semana, eu estava com uma dor lombar, em menos de meia hora eu não tinha mais nada. E um adesivo homeográfico, olha. Então, tudo você pode usar. Mas pode fazer à distância o adesivo? Não, pode fazer o adesivo e te mandar pelo correio. Ah, bom. Já estava demais. Não, aí não. É porque eu entendi a pergunta do Manuel. É porque nesse local onde ela grava a frequência no adesivo holográfico, é onde a gente também faz tratamento à distância colocando a unha. Só que aí, no caso, ela está fazendo um imprint no adesivo e a pessoa cola no corpo. Entendeu? E aí você pode fazer... Tem que enviar para a pessoa. Isso, teria que enviar. Só que a Fernanda, ela pegou os adesivos e colou dentro dos vidros de glóbulo. E aí parece que o adesivo passa o glóbulo, a frequência para o glóbulo, mesmo com o vidro na frente. Fernanda, esse adesivo, ele é só informacional ou ele tem algum tipo de química? Não. Ele é um adesivo homeográfico. Ele recebe como se fosse um cartão também, um cartão de crédito, que ele vai receber a frequência que você precisa. Mas ele não tem nada. Não, ele está vazio. Mesmo, só uma informação. Tá. Você imprime uma informação apenas, né? Isso. Você grava um tipo de onda diferente. Grava a frequência. É uma frequência. Nós podemos fazer em pedra, pode fazer no adesivo, pode fazer nos glóbulos. É que nos glóbulos aí você tem que passar para fazer no laser, que fica muito mais fácil, né? No caso dessa máquina. Perfeito. Mas vocês vão poder fazer ainda, enviar isso e a pessoa com a pulseira receber, sem precisar presencial. Isso vai ser possível. A gente nem pensou nisso, hein, Fernando? Fazer uma pulseira holográfica para a pessoa usar. Já tem a fita para você comprar também assim, e você coloca no pulso. Agora tem que ter um pouquinho de cuidado, porque da mesma forma, eu estava num grupo que você está colocando, digamos, um mineral, uma vitamina, também pode saturar. Então tem que perceber se aquilo ali se o corpo já absorveu o que ele precisava e se você tem que pausar por um momento, né? Porque a gente acha que é muito sutil um adesivo, mas você vai colocar aí um medicamento, alguma coisa, pode ser que dê uma saturada. Então tem que ter cuidado com isso também. Na verdade, foi com uma vitamina D que o rapaz colocou e ele começou a se sentir mal, já estava sentindo um excesso de vitamina que o próprio corpo dele produzia, né? Então, acho que o Pedro pode falar até melhor sobre isso, porque tem coisa que satura, né? Exatamente. Aí já é uma overdose, né? O Marcos está fazendo cerveja, Manuel. Cerveja, energia e amor. O Marcos é cervejeiro. Eu vi você falando. Mas o Manuel vai bem o adesivo na cerveja agora. Quê? Vai bem botar o adesivo na cerveja, atrás do rótulo. Então, tem na máquina, Manuel, esse é um assunto que a gente pode discutir depois. Na máquina tem os programas espirituais que você ficaria bobo. Programa para obsessor, programa para o que você imaginar. Tem. Eles são feitos na que usam holografia. Tem vários programas de yoga, de chakra. Tem o pessoal do DH, que não lembro exatamente onde eles estão. Tem bastante programa de miasma, tem equilíbrio. Eu estava olhando. No programa apareceu aí um negócio muito estranho, que foi o veneno de cobra. Até agora não entendi direito quem são esses caras que apareceram lá. Snake Venom. De luz. Eu quero receber a frequência da luz amarela para melhorar a minha digestão. Tem. Fernando, eu não sei se você já fez uma experiência, eu estava aqui pensando agora, se fazer o tratamento à distância, no remoto,
você fazendo na unha e a pessoa também colando o adesivo no corpo. Não sei se potencializaria a pessoa com adesivo holográfico e também você mandando na frequência. Eu fiz. Não sei se vai... Acho que ajuda muito, né? Faço eu mesmo. Eu só faço remoto até hoje. Eu tenho questão de adesivos. Aí você deixa a unha e bota o adesivo também. Você deixa o Rondon faz de gluten free, para botar na cerveja dele. Usando a tecnologia a seu favor, hein? Bem, tá? Desinflamar. É o que a gente falou no início. Tem que mudar o estilo de vida. O Emanuel, o Rondon, ele é engenheiro agrônomo. Você sabe que o engenheiro agrônomo é a pior engenharia que tem, né? E aí, eu falei para ele, Marcos, toma cuidado com essa máquina, que isso aí não é brinquedo, cara, isso aí machuca, hein? E aí ele começou a fazer uma frequência atrás da outra. Não, vamos fazer vários programas ao mesmo tempo. E eu falei, cara, cuidado que o corpo não absorve. Ele tem uma saturação de quantidade de informação que ele aguenta, que é no máximo, geralmente, por dia, 2 horas. Passou uns 3 dias, falei, e aí, tá usando a máquina? Não estou usando não. Porque, nossa, cara, começou a me dar um revertério. Mas não, primeiro dia eu fiz 8 horas de máquina. Segundo, eu fiz não sei quantas horas. Eu falei, cara, você tá maluco? Você não pode fazer assim, não. Aí ele falou, não, mas agora eu tô só usando a unha. Eu falei, porque assim, pô, mas você tá usando a... E aí a pessoa acaba, quando a pessoa quer desenvolver mesmo, ela acaba errando, e aí ela vai para uma outra vertente e ela se especializa naquela outra vertente. Eu não tenho essa especialização em fazer à distância, porque tem 16 geradores aqui na clínica, o paciente vem aqui, eu só tenho 5 para distância. Geralmente faço o paciente está acamado, paciente que está é criança, que não pode ficar na máquina porque a máquina é muito forte para criança. Tem criança que bota o contato e ela grita. Só de ligar a máquina pode botar no mais baixo possível a emissão, não consegue. Então, eles falam, olha, para criança, reduz para meio volt, mas dá muito trabalho de fazer programa, ir lá e programar, botar meio volt. É mais fácil pegar um e colocar para fazer a distância, que aí é mais suave, mais sutil. Ou o adesivo também, mas a Fernanda já falou aí que tem a quantidade de tempo de ficar o adesivo no corpo. Então, assim... Isso só ter essa percepção, né? É igual eu estava com uma paciente, ela estava nos Estados Unidos e eu estava fazendo o remoto nela. Aí, só que toma muita medicação ainda. Aí ela falou para mim assim, eu comecei a ter uma coriza, eu nunca tive resfriado. Eu falei, olha, você não está tendo um resfriado, você está tendo uma exoneração. Isso aí é um efeito que dá na desintoxicação. Então, a gente tem que tomar cuidado com o tempo que o paciente está fazendo, às vezes, da desintoxicação, né? Igual o Marcos fez, porque ele pode ter esse efeito, dor articular, coriza, até porque quando você mata um parasita, você libera adenovírus, diarreia. Então, vai para melhorar, pode piorar um pouquinho. Esses cuidados que a gente tem que ter, mas isso aí vai de cada paciente, né? Para cada pessoa mesmo, é individual. Geralmente, na clínica, eu e o Pedro, a gente não fala, para o paciente não induzir o paciente a ficar pensando que ele vai ter um efeito colateral. Então, a gente fala, olha, qualquer coisa você liga para a gente te orientar. Mas por quê? Por quê? Tem paciente que fica apavorado. Nem sentou na máquina ainda, mas já está apavorado porque está pensando no efeito colateral que ele nem sabe se ele vai ter ou não. Então, é bom não falar, mas pode dar? Pode dar, como qualquer remédio. Você começa a matar um bicho, o bicho quer te morder também. Você não fica achando que o bicho vai ficar quietinho lá, Deus dará, sem fazer nada. Ele vai querer te atacar também. Você está atacando ele? Ele quer sobrevivência, né? Você tem que tomar um certo cuidado. Pô, dá para fazer máquina todo dia? Não dá. O corpo não tem capacidade de absorver toda essa informação todo dia. A Fernanda e o Pedro, que já estudaram biofísica mais até do que eu, eles sabem que menos é mais. Quanto menos você fizer, maior é durador o efeito. Não adianta fazer máquina todo dia.
Ah, mas eu escutei o cara falando que tá bom, então vou falar e faz. Se machucar, depois não vem me procurar, porque não adianta. Eu estou falando que, por experiência, eu vejo que não se deve fazer. Espera o corpo, porque ele demora de 24 a 72 horas. O que eu vejo aqui, a gente tem uma mesa escalar aqui na clínica. O Pedro pode explicar melhor o que é energia escalar, para quem quiser saber. Na mesa escalar, os melhores resultados são 1 a 2 vezes por semana e pronto. Não mais do que isso. Não precisa mais do que isso. É muito forte a energia escalar. Pedro, dá uma explicação rápida aí do que é energia escalar, para quem não sabe. Não, a energia escalar ela já está no ambiente, né? Ela já está aqui. Então, o que o João faz, ele põe 2 máquinas e o paciente fica sentado no meio. É como se ela emitisse uma frequência através dessa energia escalar e o paciente no meio ela recebesse. Então, ela pega o campo inteiro do paciente. Ela é muito mais potente do que você aplicando num determinado local com um TENS. Além de quando você vai matar patógeno através da energia escalar, o paciente não sente nenhum efeito, porque ele está pegando o corpo inteiro. Então, a máquina que a gente tem de energia escalar cria um campo de 6 metros de altura. Deve passar até o vizinho lá em cima, porque passa por qualquer coisa, metal, o que seja. Além de ela emitir aquele campo em megahertz, e não em hertz puro. Então, a gente está emitindo ali entre 5,35 até 8 megahertz. Essa mesa que a gente tem, ela faz molecular. Então, você pode pegar o medicamento, colocar na máquina e, através da energia molecular, que é o MW, que seria o molecular weight, peso molecular daquele medicamento é aplicado no corpo inteiro do paciente sem o efeito colateral do remédio. Então, a pessoa vai fazer uma quimioterapia muito pesada, medicamentosa, comprimido, ela pode colocar ali e só receber durante meia hora a informação do medicamento. É como se ela estivesse recebendo e a informação daquele medicamento via megahertz e vai fazer o mesmo mecanismo de ação, mas sem ter um efeito colateral de sobrecarregar o fígado. Ela não vai estar absorvendo aquilo via oral, né? Ela vai estar recebendo um campo informacional daquela molécula. A última coisa da mesa, o que ela faz? Ela consegue fazer o imprint. Na hora que você está fazendo o programa, ela grava. Então, o que a gente faz? A gente sempre coloca um copo d'água dali e no final da sessão dá para o paciente tomar. Não, mas por que eu estou tomando essa água? Primeiro, que a água tem todas as frequências que foram aplicadas. Segundo, que o seu DNA está naquela água ali. Terceiro, você tem toda a energia do campo escalar na água, já gravada ali. Então, aquela água é o seu remédio. É o remédio, é o complemento da coisa para que ela dure mais tempo, aquela ressonância. O Pedro falou que a energia escalar está no planeta, ela está, mas como tem milhões de ondas passando o tempo todo entre a gente, a energia escalar que estava limpa, pura, sei lá, 1000 anos atrás, hoje em dia ela é muito poluída. Então, você tem que simular a energia escalar no campo mesmo, né, com a máquina, para que ela volte a ficar pura. Quando o paciente senta na máquina, a primeira coisa, quem já sentou, eu estou vendo que tem um monte de gente que já sentou ali, dá um sono incontrolável. Você não consegue ficar de olho aberto. Mas é como se você voltasse a ser criança, no útero da sua mãe, que é o que a mesa escalar faz. Ela bota as suas células, reorganiza as células na data que você foi gerado, quando você estava no útero da sua mãe. Então, você nem nasceu ainda, mas você já tinha célula, então ele reorganiza as suas células naquele ponto. Então, o sono é muito descontrolado. A gente sabe que o paciente entrou em equilíbrio quando ele senta na máquina ali no campo escalar e ele já não sente mais sono. A célula ali já está em balance. Equilíbrio, homeostase. E já está repolarizada. Ela está muito acelerada, está despolarizada. Às vezes você está estressado, ela vai lá e repolariza essa célula, como se desse um restart. É por isso que muita gente sente uma sonolência, uma calma, uma paz. Ela dá uma harmonizada
eletricamente nas células. E quando você tira o sangue do microscópio, você fica doido. Isso. Para não poluir esse ambiente que o João disse, do campo que é emitido através da energia escalar, não pode ter outra pessoa. Às vezes tem um acompanhante, né, que vem junto com o paciente, ele não pode ficar dentro da sala onde é feito a energia escalar. Não pode ter celular para não interferir. É só a pessoa entre as duas mesas que emitem a frequência através da energia escalar. A máquina não tem fio, não tem choque, não tem nada. Como se configura ela? Ela é bem complexa de você... o seu computador tem que estar 1 metro de distância, o Spook tem que estar mais 1,5 metro de distância, a cadeira tem uma só para falar de distância energia escalar. É bem legal. Assim, eu acho assim, foi a melhor aquisição do ano, dos últimos 2 ou 3 anos, porque ela tem um efeito muito bom no paciente, e um efeito principalmente para patógeno, que é sentir aquela vibração do contato, que chega a doer às vezes, principalmente em herpes, ou um parasita mais agressivo, uma giardia, um tripanossoma, esses bichos eles mordem. E aí você sente uma dor no contato, apesar de quem tem o gerador Pro ou o X, tem aquele PMF, e aquele coil, ele é tipo uma mini escalar, porque ele emite um pulso eletromagnético, que nada mais a energia escalar é assim, um pulso eletromagnético só de alta frequência. E o PMF é um pulso eletromagnético de baixa frequência. Então, assim, também as pessoas se sentem bem com o PMF, mas, tipo assim, no Brasil, funcionando só tem a gente. Quer dizer, do Spook, né? Tem outras mesas escalares por aí, mas só fazem uma função. Só fazem a frequência escalar. Exatamente, porque a energia escalar ela não tem direção, então ela vai pegar um campo como um todo. Por isso que na salinha ali fica exclusivo só o paciente. E o João fica cronometrando o tempo, a sala dele é quando acaba, ele entra na sala. Então, é uma energia que ela não tem direção, ela vai para todos os lados ao mesmo tempo. Não. Ela tem magnitude, mas não tem direção. Então é isso, Manuel. O exame ele é feito para dar um norte para o biofísico e dar uma direção para o médico em aonde que está causando a doença. Então, a gente juntou a medicina com a biofísica e a engenharia, tudo na mesma coisa, para que o médico possa ajudar o paciente a não ter a doença e não a remediar o que tem. Então, assim, as pessoas... Volto a repetir, 99% das pessoas que vêm para cá, elas estão doentes. Elas não procuram... Eu vou falar 1%, porque tem uns 2 ou 3 gatos pingados aqui que vieram para prevenção. Eles vieram para cá, eu não quero ficar doente, eu não tenho nada, mas eu me cuido o tempo todo. E é bem legal, porque assim, é uma sementinha que está sendo plantada para outras pessoas procurarem a prevenção. Porque, infelizmente, plano de saúde não é preventivo e nem exame é preventivo. O exame diz sim ou não. Fiz mamografia todo ano. Ok. E daí? Um dia vai falar sim, outro dia vai falar não. Você preveniu? Não, não preveniu nada. Isso eu começo a tratar depois que diagnostica, né? Enquanto não diagnostica, só acompanha. Só acompanha. Pô, eu não canso de receber paciente, fiz um exame de ultrassom, deu um nódulo na tireoide. Eu falei, e aí? Não, a médica falou que é só para acompanhar. Não, é melhor tratar esse nódulo antes que dê um tumor maligno. É mais fácil a gente prevenir do que remediar, né? Ficar esperar dar a doença para começar a tratar. O João e Pedro, esse tempo todo que estamos falando aqui, tem umas frequências chegando aqui. E essas frequências que chegam aqui, se eu tivesse uma máquina de emitir frequência, eu podia passar para um paciente. E isso aí, com certeza, é possível. Aquela adesivo que você grava e bota na pessoa, você vai poder fazer isso da máquina daí para o paciente, através de uma mentalização ou uma coisa semelhante, porque o pensamento vai ao Japão. Se você estiver pensando numa pessoa no Japão, essa pessoa pode te ligar.
Então, isso funciona. Aproveitar isso e usar para curar. A única coisa é que o nosso cérebro cansa, né? Você ficar o tempo todo emitindo... Olha só. Não, mas não estou falando isso. Você vai emitir para uma máquina, para uma fita, aí, essa máquina que vai ficar emitindo. Não, é por isso que eu falei que dá para fazer tratamento espiritual com a máquina. É isso que eu estou falando, está faltando a parte. A gente fala tratamento espiritual, mas se você deseja uma coisa boa para uma pessoa longe, ela recebe. Mas você tem que estar puro, né? Como a gente fala. Está com o seu equilíbrio total. E a pessoa também que tem que estar, mas ela recebe. Então, acho que daqui a um ano, quando vocês forem falar de novo, já estão emitindo a distância. Com certeza. Com certeza. E eu acho que o trabalho da Fernanda e do Marcos, esse trabalho à distância, de se especializar em tratamento à distância, não sei o que, é muito legal. Porque... isso vai ser introduzido com isso. Não, quando eu preciso de paciente, eu mando o paciente para o Marcos, né, porque a Fernanda é atolada até dizer chega. O Marcos ainda está com tempo, mas eu acho que daqui a pouco ele vai estar sem tempo. Mas eu mando para ele, ele já pergunta para o Pedro o que o paciente tem e funciona, porque a gente estava fazendo para o Ricardo, né, Marcos? E aí eu botei lá, ele não falou, bota uma vez e tira. Não, eu deixei rodando. Aí ligou o Ricardo, o meu amigo lá que é psicólogo. Ô, João, essa máquina aí pode dar diarreia? Não sei por quê. Porque tá 4 dias eu estou com diarreia. Sério? Quer dizer, então passa. É isso que eu estou falando, João. Aí o que aconteceu? Aí eu falei, pô, Marcos, quais são os programas? Porque eu nem olhei os programas. Eu peguei, botei na máquina e toquei o pau. E aí fui a vida. Aí eu voltei na máquina lá para olhar os programas e estava lá. Kill Helicobacter pylori, não sei o quê. Eu falei, caramba. Eu falei, peraí, rapidinho, deixa eu ir no log da máquina, porque o Spook é uma máquina bem feita. O Albino pode falar, é um software bem feito. Não é uma porcaria. Tem uns 100 pessoas trabalhando o tempo todo no código disso aí. Todo dia, 3 em 3 dias tem atualização. Aí eu fui lá no log da máquina e falei, putz, grila, caraca, meu. O cara começou a ter diarreia 3 horas depois que colocou na máquina a unha. Aí ele falou que... E ele, como tetraplégico, né? A diarreia não parava. E ele falando, cara, tô ruim. Aí eu falei assim, peraí, eu vou fazer uma coisa. Não vou falar para você o que eu fiz. Aí eu tirei os programas sem falar para ele, deixei só o programa da cervical e as dores que ele sente e falei, e aí, como é que foi? Ele, cara, falei com você, deu uma hora, parou, não senti mais. Tá. João, beleza. É isso que eu estou falando. Marcos, pô, cara, o que você botou no programa? Que o cara, ele... Mas eu fazia só uma vez, 2. Ele que botou aí direto, em looping. Eu deixei o programa. Eu acho que eu sei o que o Manuel está falando. O Manuel está usando as teorias da física quântica. Porque na mecânica quântica, o espaço não existe. Isso. Então, ele pode... O que o João falou, naquela caixinha, eu posso botar a unha do paciente, que até no campo físico é uma amostra de DNA que dura 30 dias, emitir a frequência para aquela unha e a pessoa, à distância, pelo princípio da não localidade da mecânica quântica, vai receber. Não, mas isso é assim que funciona, Manuel. Tem uma aula de um cara, de um americano, falando de quantum entanglement. Que como é que funciona. Vai acontecer isso, Manuel. Agora, a única coisa que o cara fala é para não misturar os DNAs. Não botar duas unhas de duas pessoas. Se ela acredita nisso ou não. Porque se ela tem a crença de que isso não existe, ela também aí pode... não vai funcionar. Mas aí o americano te contesta. Ele fala que funciona, porque é igual o princípio do diapasão. Ele falou, não precisa acreditar. Não precisa fazer nada. Não precisa nem saber que você está sendo tratado. Funciona. Agora, se o homem fica tendo a crença de que aquilo não vai funcionar, eu acho que a frequência ela perde um pouco da sua potência.
Não, mas olha só, pode até ele estar recebendo, mas ele não quer receber e não recebe. Não, mas aí o cara fala assim, nunca corte a unha do seu amigo. O cara dá uma de bruxo, não corte a unha do seu amigo, porque se você quiser dar uma diarreia nele, você vai dar. Ele não vai saber de onde está vindo. Exatamente. Então, a integração é isso, é colocar mais conhecimento, para que todos possam ter isso. A Fernanda é que mais trabalha nisso. Ela só faz tratamento de distância. Essa máquina não é a máquina da bruxa? Não é? Pô, para quem faz a distância, é a máquina da bruxa isso aí. Se você pegar a unha, a máquina é o caldeirão. Mas não é bruxa, não é bruxa. Isso é ciência. Não, é ciência. Mas é ciência, tipo assim, vamos lá. Na máquina, eu posso botar um medicamento. Então, se você está com febre em casa e você está no meio do mato, lá na Bahia, no interior da Bahia, e fala assim, pô, João, manda aí um Novalgina que eu estou morrendo de febre aqui. A farmácia mais próxima é 100 quilômetros. Estou sem carro, estou sem burro, estou sem nada. Se eu enviar para você e tiver a tua unha aqui, danou-se. Você vai receber. Claro. E se eu souber que eu vou receber, eu vou ficar bom. Mas independente da sua crença. Porque eu tenho o seu DNA. Olha só, mas aí é outra conversa. Falar sobre crença é uma outra história. Porque crença, a pessoa acha que não tem e tem, entendeu? Então é outra história isso. Não. Eu acho que se você acreditar, você recebe até mais. Mas mesmo você acreditar... Eu vou roubar tua unha para tu ver. Acreditar, você recebe. Vou pegar o unha de a qualquer uma aqui. ressonância vai ocorrer. Porque vai ocorrer, é o mesmo DNA, a ressonância vai ocorrer. No lugar que precisa, você vai melhorar. Isso. Quando agora, ela estando mais aberta jogo... aquilo, ela recebe mais. É o melhor receptor. Pessoal, botando, realmente só tenho a dar parabéns a toda a equipe do Energia Amor, João, Pedro, Albino, o Marcos, a Fernanda, são todos de parabéns de tudo que foi apresentado aqui hoje. Certamente. Não, hoje, o único aqui que merece parabéns é o Albino, que salvou a nossa vida. Sem o cara, a gente teria morrido aí. Morrido de dor de cabeça e tanto ler. E o Albino ainda vai melhorar isso colocando algumas coisas de IA. O Albino ele é modesto, ele nem falou quantos downloads ele tem fora do país. Aqui a gente é 5, 6, ele tem mais de 30, mais de 50 lá no GitHub dele. Só desse software que ele fez. Não, mas entendeu? Porque ele sabe fazer essas interfaces. Então, isso ele vai aperfeiçoar. Não, a gente botou um vídeo no YouTube falando desse negócio do software dele. Só para concluir. Mas aí lançou lá no YouTube. Cara, você não está entendendo. Começou desse nego da França, da Holanda, dos Estados Unidos, aí entrou no grupo, aí fez amizade. Pô, falou, pô, Albino, caraca, mano, tu fez o... Cara, era impossível de ler o exame. Então as pessoas começaram a conseguir ler o exame, ajudar as pessoas, tratar das pessoas. O Spook tem um negócio bem legal, quando você vai no help da máquina, lá no software, e bota lá o about, sobre... O cara fala que a comunidade Spook é uma parada assim surreal, que as pessoas fazem amizade e que eles estão muito mais interessados em curar as doenças e o espiritual do que o balanço corporativo do banco da empresa que está fazendo ou das pessoas que estão ganhando dinheiro. Eles não falam que dinheiro é ruim, mas eles falam o cara que usa a máquina só com o intuito de ganhar dinheiro não é o cara que está a favor do Spook. Porque o Spook é uma comunidade de gente, pessoas. Você vai ver os programadores, os caras que escrevem livro, todos eles eram bambambam da indústria farmacêutica. Saíram para doar o tempo deles para o equipamento. Então, assim, é uma galera assim, de peso. Eu até mostrei um livro para o Pedro que eu comprei, que não está aqui comigo, do Marcelo Alegretti. Um italiano que o livro dele é mais barato, o mais baratinho na Amazon custa $300. Ele tem um livro lá de $6.000.
sobre frequências. Ele era um bambambam da indústria farmacêutica italiana e é programador do SPUC hoje em dia, faz programa para coisa, para o banco de dados do genoma. Então, assim, eu acho muito legal da parte dessas pessoas que doam o tempo delas de graça. Claro, porque essas pessoas que vão resolver o problema geral do tratamento de cura. Você vai ver. Então eu vou dar meus parabéns para o Albino, porque ele salvou a vida da gente. Parabéns, Albino. Parabéns, Albino. Então, para terminar, João, deixa mais uma vez o número da clínica, por favor. Só para WhatsApp. Deixa o WhatsApp da clínica. WhatsApp 21 3281 4551. É um número comercial, não recebe ligações de voz, porque é um sistema. Telefone comercial daqui, 3900-0444. Esse nem o Pedro sabe. Esse eu não sabia, não. Na verdade, Manuel, eu acho que ele recebe ligação, só que a crença é de que ele não atende. Ele não recebe, aí ninguém acredita e não faz. Esse não recebe, não, que é sistema. A gente não tem um telefone, um aparelho, a gente tem um sistema no computador, é por isso que não recebe. Maravilha. Então, vamos finalizando aqui o nosso encontro. Eu queria agradecer a presença de todos que estiveram aqui conosco hoje. Nosso próximo encontro é daqui a 14 dias, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Então, muito obrigado e uma boa noite a todos. Muita paz, muita luz, muitas bênçãos. Boa noite. Boa noite, galera. Valeu. Boa noite, boa noite. Boa noite. Obrigado, Boa Pedro. noite. Obrigado, Manuel. Obrigado, Boa Albino. noite, obrigado a todos.